chegou em casa e encontrou ela caída. Todo mundo trabalhando com a informação de que ela pode ter tido um mal súbito, talvez um ataque cardíaco, só que o Ministério Público entrou na história, a polícia entrou na história, uma investigação começou, laudos foram feitos e aí constataram um envenenamento. E aí a polícia pediu para investigar se ela tomou o veneno por conta própria, numa tentativa de suicídio, ou se alguém deu o veneno para ela. Ela morreu. Só que agora a Ludmilla, fazendo essa reportagem pra gente, ela tá na porta da delegacia, chega ele e chega ela. Eu quero saber se eles chegam na condição de detidos. Eles estão presos, eles estão detidos, eles são averiguados, eles estão sendo ouvidos. O que aconteceu com a mãe, a dona Elizabeth, e com o filho, que é um médico ortopedista, o marido da professora de Pilates? Né? Os dois chegaram agora na delegacia, pegou a gente aqui de surpresa. Ludmilla, ao vivo, direto de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Pode atualizar o noticiário pra gente, Ludmilla, você. Oi, Bottini, boa tarde a você, boa tarde a todos. Eles estão presos temporariamente por 30 dias até que a polícia consiga concluir o inquérito. Um depoimento ontem para a polícia foi fundamental para o pedido de prisão. Uma mulher, uma testemunha, amiga da mãe do médico, veio até a delegacia e disse que aproximadamente 15 dias antes da morte da professora de Pilates, a sogra dela, a Elizabeth, que está presa, fez uma ligação para ela pedindo ajuda para comprar chumbinho. Doutor, a partir daí, doutor Fernando Bravo, responsável pelas investigações da Delegacia de Homicídios de Ribeirão Preto, a partir daí vocês puderam pedir a prisão para a justiça, né? Boa tarde. Sim, boa tarde. Correto. Essa investigação, desde o início, ela tinha indícios que a Larissa pudesse ter sido morta por envenenamento. Isso daí foi comprovado com o laudo pericial e a partir dessa investigação nós fomos juntando os elementos testemunhais que indicavam a participação dos dois. Né? E por isso nós pedimos a prisão temporária e agora nós vamos analisar os computadores apreendidos, os telefones celulares e outras provas mais. Doutor, o laudo toxicológico apontou exatamente o que? Chumbinho no corpo da Larissa. Sim, foi chumbinho. Inicialmente não foi localizado nenhum elemento dentro do estômago, então nós descartamos já a ocorrência de suicídio. Conseguimos contato também com um psicólogo que relatou que ela não tinha nenhum quadro depressivo e as investigações, conforme a gente foi apurando e aprofundando as investigações, indicou que o marido e a sogra teriam causado a morte dela. Doutor, alguns aspectos são importantes para a investigação, né? Quando a Guarda Civil Metropolitana chegou na residência, que o marido acionou o SAMU, os guardas falaram que ela estava morta há algumas horas, porque o corpo já estava rígido. E ele disse que encontrou a esposa desfalecida no banheiro e a colocou na cama para fazer manobras de ressuscitação. Só que o corpo já estava com rigidez. Os guardas também notaram que ele tentou limpar o apartamento, jogava álcool, tentava trocar de roupa, limpar, para atrapalhar o trabalho da perícia, né? Sim, esses fatos realmente aconteceram. A gente não pode, no início de uma investigação, nós não podemos descartar nenhuma hipótese. Tá? Até porque cada pessoa que chega no local e vê um ente querido ali, ela pode reagir de uma determinada maneira. Então nós tivemos muita cautela desde o início das investigações para verificar se foi uma morte natural ou se foi decorrência de homicídio. E no decorrer das investigações nós apuramos que esse crime foi um crime bárbaro, foi praticado contra a Larissa. Doutor, há informações, inclusive passadas para a nossa produção, para a nossa equipe da Record, que a Larissa já estava se sentindo mal há alguns dias. Estava com diarreia, vômito, dor de barriga. O que a polícia tem de informação? Esse chumbinho, ele foi dado para ela na noite anterior ao encontro do corpo ou já estava sendo dado em porções pequenas? A leitura que a gente faz, essa resposta, sem o auxílio dos dois que estão sendo acusados e análise dos telefones, a gente não pode responder. O que se sabe é que não foi encontrada uma grande quantidade
desse veneno no estômago, né? Inicialmente não foi detectado. Então isso indica que ela já estava sendo envenenada há alguns dias, por isso estava passando mal. As provas testemunhais indicavam, e até análise dos aparelhos de telefones, que a gente já fez, inclusive o telefone da Larissa, indicam que ela possa ter sido envenenada aos poucos. Doutor, o Luiz também mentiu no depoimento, disse que estava no primeiro depoimento para a polícia, no registro do boletim de ocorrência, disse que estava de plantão na noite, na verdade ele estava com uma mulher, foi assistir um filme num shopping aqui de Ribeirão Preto e chegou em casa por volta das 10 horas da manhã. A mãe dele passou a noite na casa e ela deu uma sopa para Larissa. Ela teria alimentado a sopa, na verdade foi alguns dias antes, mas ela teria administrado, e a Larissa relatou através de mensagens que realmente ela, após a saída da sogra, não naquele dia, mas nos dias anteriores, após a saída da sogra, ela passou mal. Então agora nós vamos analisar com calma. A prisão temporária foi necessária até para evitar a fuga deles, evitar que eles possam desfazer de alguma outra prova. Nós já cautelarmente já conseguimos apreender os telefones celulares, computadores, como foi relatado. E agora nós vamos analisar com calma todos esses elementos para tentar descobrir a motivação, para tentar verificar se existem outras provas mais que auxiliem na ilustração disso aí. Ok, obrigada pela participação aqui no Cidade Alerta. Então agora, o Gotino, com a prisão dos dois, a polícia também vai analisar os celulares, os computadores apreendidos e saber de fato qual era a relação de cada um com o crime, o que cada um, a participação de cada um, e aí concluir o inquérito e pedir a prisão preventiva deles. Ô Ludmila, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o sinal aberto, qualquer novidade você me chama, porque você já começou o Cidade Alerta hoje com essas duas bombas. Chegou, a Ludmila tá com a reportagem, botamos a reportagem no ar, chegou o médico preso e a mãe do médico. A dona é uma senhora de 67 anos. 67 anos, dona Elizabeth. Ó lá, os dois chegando, ó. E a Ludmila vai perguntando pros dois. Detalhe, o cara tinha uma amante, tava saindo com uma pessoa, mas não escondia de ninguém. Porque você ir no cinema, no shopping, numa cidade como Ribeirão Preto, que tem 700 mil habitantes, você não tá escondendo de ninguém que você tem um amante. Você vai no cinema? Exatamente, era público e notório, tanto é que a esposa, um dia antes dela morrer, né, dela ser morta, ela encontrou no carro dele uma garrafa de vinho e outros apetrechos aí, e aí ela foi questionar ele o que se tratava, né? Ele desconversou. Olha aí. Então, gente, a mãe desse médico está presa, é uma senhora de 67 anos, e ele, o médico, também está preso. A professora de Pilates está morta. Agora, o que aconteceu? A polícia está tentando esclarecer ponto a ponto. A Ludmila me chama ao vivo. Vem que eu tenho uma notícia atrás da outra. Você sabe que comigo não tem ninguém. Fica comigo porque eu tenho cada história hoje. Bom, eu falei que eu estou em Ribeirão Preto. Agora eu vou para Campinas, uma outra importante cidade do estado de São Paulo. O Cidade Alerta trouxe a história ontem de um corpo encontrado em um dos mais renomados aras do Brasil. Local onde ficam os cavalos, onde eles são cuidados, são tratados, são treinados. A polícia já descobriu toda a história. Nós noticiamos que o corpo de uma mulher foi encontrado no açude, que fica nos fundos do Aras, como se fosse uma represa, uma barragem ali, um lago. Pois bem, um rapaz relatou que quando voltava para Campinas de carro, depois de uma viagem, perdeu o controle da caminhonete e atropelou uma pessoa na rodovia Anhanguera. Qual é a rodovia Anhanguera? Me dá as imagens aqui, Zazá, por favor. Lado esquerdo, rodovia Anhanguera. É uma rodovia que começa aqui na Marginal Tietê e corta boa parte do interior de São Paulo. Este rapaz, esse homem que estava no carro, voltando para Campinas, passando pela Anhanguera, atropelou uma pessoa. Quando ele desceu do carro, viu que era uma mulher. E o impacto foi tão grande que o corpo foi dividido em duas partes. Ao invés de chamar o socorro, chamar o resgate, chamar a polícia, informar do acidente, não. O que essa pessoa teria feito? Recolheu os pedaços,
colocou na caçamba da picape e seguiu, pensando, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Eu atropelei uma pessoa, matei uma pessoa. Onde ele trabalha, naquela região, falou, vou no Aras, lá tem um açude, vou jogar lá. Entrou no Aras, feriado agora, coisa e tal, não tem muita gente, vou em outro horário, escondeu o corpo, amarrou com um anzol, com uma rede, para ficar no fundo do açude. Uma espécie de barragem, lá muita água. O corpo da mulher ainda não foi identificado. Mas o que aconteceu? Os funcionários começaram a perceber um cheiro diferente. Acharam estranho. Pensaram que tinha um animal morto no açude. Alguém foi mexer lá, subiu parte de um corpo. A polícia foi chamada, o pessoal do Aras, obviamente, não tem nada a ver com a história. Chamaram a polícia, entregaram à polícia tudo que eles tinham de informação. A polícia começou a investigar. Primeiro, pegando os carros das pessoas que tinham entrado e saído. Tinha um carro com marca de sangue. Era uma caminhonete. Na caçamba da caminhonete, marcas de sangue. E aí conversam com esta pessoa e este homem confessa que atropelou a vítima e disse que escondeu o corpo por medo. Marcos Leandro tem mais informações. Eu já vou passar um detalhe que vocês não vão acreditar. O homem confessou tudo o que aconteceu. Ele foi liberado. Ele foi liberado depois de prestar depoimento. Alô, Marcos Leandro, conta pra gente mais informações direto de Campinas. Reinaldo Gotino, e quem seria essa mulher? A gente está com imagens à esquerda do vídeo da rodovia Anhanguera. O atropelamento aconteceu no sentido interior do estado, Gotinão. E essa mulher, né, o mistério é gigantesco. Por quê? Porque esse corpo, ele até o momento, ninguém reivindicou, ninguém foi ao Instituto Médico Legal, por exemplo, ninguém deu falta desse corpo. E a polícia agora procura fazer também essa identificação, a identificação dessa vítima que foi encontrada morta nesse caso realmente complicado e misterioso lá de Campinas, caso que se passou nesse Aras. Então a polícia agora também procura identificar esse corpo, Gotino. Olha, o funcionário que eu falei para você mais cedo, Marcos Leandro, o funcionário é um senhor de 62 anos que trabalha lá e ele foi ouvido pela polícia e foi liberado. A investigação continua. A polícia está investigando agora quem é a vítima, quem é a mulher que foi atropelada, ô Guastelli, essa pessoa que teria sido atingida por este carro, onde? Na rodovia Anhanguera. É importante aí o pessoal de Campinas e da região próxima aí, que tem algum parente, alguma pessoa desaparecida, principalmente do sexo feminino, uma mulher, né, vá até a delegacia para poder ajudar a polícia na identificação desse cadáver. Porque vai precisar realmente, se a pessoa reconhecer o cadáver, né, senão vai precisar passar pelo exame de DNA, e é muito mais demorado a identificação. Olha, estou recebendo um chamado urgente agora, hein? Você vai ver no Jornal da Record as imagens do momento de um acidente numa estação do metrô de São Paulo. Olha, a imagem chegou. Camila Busnello está mostrando para a gente em primeira mão essa imagem. É um acidente que chamou a atenção em São Paulo nesta terça-feira. Alô, Camila, você, boa tarde. Alô, Gotino, boa tarde a você, boa tarde a todos. Um homem morre ao ficar preso em porta de trem na estação Campo Limpo do metrô de São Paulo. Essas são as imagens e a gente mostra mais daqui a pouco. E um choque frontal entre caminhões deixa um morto e um ferido grave em Santa Catarina. Agora, no JR. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. A gente começa hoje com um alerta para todos que pegam trens e metrô todos os dias pelas cidades brasileiras. Um passageiro morreu hoje de manhã em uma estação de São Paulo depois de ficar preso entre as portas de segurança da plataforma e a porta do trem.
O acidente aconteceu por volta das 8 da manhã na estação Campo Limpo da linha 5 Lilás, na zona sul da capital paulista, que aliás estava lotada e muita gente presenciou essa situação dramática. Essa linha possui um sistema de portas na plataforma, como eu estava dizendo aí no começo. Elas abrem em conjunto com as portas do trem. Segundo a concessionária que administra a linha, o passageiro teria ignorado os avisos visuais e sonoros para não entrar naquele momento e acabou preso e arrastado. A circulação dos trens na estação onde ocorreu o acidente de hoje acontece normalmente. 3 caminhões se envolveram num grave acidente em Santa Catarina. 2 desses caminhões, eram 3, 2 bateram de frente na BR-470 no Alto Vale do Itajaí. Um motorista morreu, outro está internado em estado grave e o terceiro escapou ileso. As causas do acidente são investigadas. 3 suspeitos de participação num grupo que teria promovido fraudes do INSS foram presos hoje. A operação da Polícia Federal contou com o apoio de agentes da inteligência do Ministério da Previdência Social. Vamos a Brasília falar com a nossa Mara Mendes, que tem os detalhes sobre esse assunto. Aliás, a notícia do dia, né, Mara? Boa tarde. Oi, Camila, boa tarde. A notícia do dia. As prisões aconteceram em Minas Gerais. O grupo teria provocado um prejuízo de mais de 11 milhões de reais. As investigações apontam que 10 idosos se passaram por 40 pessoas fictícias por meio de documentos falsos para cometer a fraude. Esse é mais um esquema de fraudes junto ao INSS que foi descoberto. Enquanto isso, a oposição tenta pressionar pela criação de uma CPI para apurar as cobranças indevidas de aposentados e pensionistas. Mas o governo trabalha para barrar a abertura de qualquer comissão parlamentar. Hoje, o novo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, disse durante uma entrevista que os descontos indevidos serão ressarcidos direto na conta de pagamento dos benefícios. A afirmação ocorre no mesmo dia em que o Ministério Público pressiona e argumenta lentidão para essa devolução. Por isso, o MP solicitou ao Tribunal de Contas da União que mande o INSS ressarcir os beneficiários em 15 dias. Camila. Precisa, né? Mais do que necessário. Obrigada, Mara Mendes. Eu volto daqui a pouco com mais informações. Aliás, Gotino, daqui a pouco eu trago informação sobre o jogador Dudu, ex-Palmeiras, ex-Cruzeiro e agora no Galo. Espera aí que eu já te conto. É só chamar aqui. Muito bem, obrigado. Camila Busnello, daqui a pouco com mais informações. Jornal da Record chamando, é o JR no ar. Atenção, minha gente, corta para o nosso helicóptero. O Águia está chegando. A rodovia Fernão Dias interditada. O que está acontecendo na Fernão Dias nesse momento, Marcos Leandro? O helicóptero Águia chegando para socorrer uma pessoa que estaria fugindo da polícia e por isso houve essa troca de tiros, viu, Gotinão? Ali no meio da rodovia, sentido Mariporã, Minas Gerais, Águia 4, para fazer o socorro dessa pessoa que seria uma mulher. Então, um casal com drogas no interior de um carro seguia pela Fernão Dias quando foi interceptado pela polícia militar. Houve troca de tiros. Olha lá, o helicóptero está fazendo pouso agora na rodovia Fernão Dias, hein? Vai ter que interditar aí a rodovia Fernão Dias. Atenção, sentido São Paulo está funcionando, sentido Minas tá com a rodovia interditada. E ó, desceu legal, vai fazer o pouso, ó. Vai fazer o pouso. Ela já está interditada no sentido interior, sentido Minas. Sentido Mariporã ali. Dá uma olhada, ó. Vem para estabilização, vem para o pouso. Teve uma troca de tiros em plena rodovia Fernão Dias. 2 pessoas baleadas, mas seriam pessoas que teriam enfrentado a polícia. É isso, Marcos? Exatamente, Gotino, enfrentado a polícia. E uma dessas pessoas, nesse momento, essa pessoa está sendo estabilizada numa ambulância, não do resgate, tem uma ambulância mais atrás ali, Gotino, que é da concessionária que gerencia a rodovia Fernão Dias. Então, essa pessoa está sendo estabilizada e vai, claro, para o helicóptero e depois vai ser levada para o Hospital das Clínicas, que fica na região centro-sul aqui de São Paulo. Veja a quantidade de policiais e a rodovia nesse momento completamente interditada no sentido Minas. Acabou de acontecer uma atualização. Tem uma pessoa ferida, tá? Que foi atingida
na troca de tiros, essa pessoa sendo atendida e vai ser levada de helicóptero. A outra pessoa foi atingida mais pelos estilhaços ali, mas passa bem, não vai precisar de atendimento médico. Pelo menos essa é a informação que nós temos agora. Olha só, a ambulância que o Marcos Leandro comentou, várias viaturas, e acredito que as pessoas estavam nesse carro cinza, né? Não sei se é um Citroën, ó, que carro que é, ó, me parece, ó. Um Citroën. Olha lá, ó. E são várias as viaturas, a rodovia está interditada e já provoca um congestionamento que tem reflexo na Marginal Tietê em São Paulo. Então, olha só como fica a situação do trânsito. Ninguém passa na Fernão Dias no sentido interior, no sentido Minas. No sentido contrário, vida que segue, tá tudo certo. Mas agora tem um helicóptero posicionado ali e nós estamos mostrando ao vivo para você esse resgate acontecendo. Estou recebendo outro chamado agora. Reconstituição do crime que matou o jovem Rafael Miguel, o ator de Chiquititas, e os pais dele em São Paulo nesta terça-feira. Crime cometido por Paulo Cupertino, que era o pai da namorada do ator de Chiquititas. É uma reconstituição fotográfica no local dos fatos. Só que veio pra gente uma imagem, a polícia arrombando a porta da casa dele. Olha essa imagem, ó. Olha o policial, ó. Tipo com um pé de cabra ali, ó. Ó, essa imagem de agora há pouco, ó. Eu estou ao vivo falando pra você sobre um caso que vai ganhar o Brasil em repercussão. Estrada do Alvarenga, zona sul da capital paulista. O que a defesa pretende com essa reconstituição? O Paulo Cupertino, que ficou foragido por um bom tempo, ainda não foi julgado. Os advogados têm uma carta na manga? Gente, foi um triplo homicídio. Esse caso foi em 2019. Morreu o ator, o pai e a mãe do ator. Essa espécie de reconstituição do homicídio do Rafael Henrique Miguel e dos pais João Miguel e Miriam Miguel acontecendo nessa tarde. O julgamento do Paulo Cupertino está marcado para o dia 29 deste mês. O que essa reconstituição pode provocar? A Grace está lá. Alô, Grace, as suas informações. Fala comigo, vamos nessa. Oi, Gotino, boa tarde a todos. A expectativa é grande para o início da reconstituição do crime, o caso Paulo Cupertino, que ficou conhecido no Brasil todo. Aguardado esse momento, a perícia se prepara, está conversando aqui com os agentes de trânsito para interditarem a rua. A movimentação é intensa aqui na porta da casa da família Cupertino, onde tudo aconteceu, onde o ator Rafael Miguel foi morto junto com os pais. Há toda a cobertura da imprensa aqui, porque esse trabalho vai ser feito bem aqui na frente, Gotino. A expectativa é grande ainda para saber se Paulo Cupertino estará presente. Esse pedido foi feito pela defesa dele. Aqui, a casa de número 287, onde a Isabela morava com o pai e com a mãe. Foi durante uma visita do namorado, o ator Rafael Miguel, com os pais para tentar esclarecer o namoro entre eles. Cupertino era contra quando de repente houve uma discussão aqui na porta. Câmeras de segurança flagraram a movimentação. A filha dele sobreviveu e é a principal testemunha do crime. Porém, Gotino, há de se lembrar que há 3 anos, quando ele foi preso, eu fiquei frente a frente com ele no DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Paulo Cupertino olhou nos meus olhos e disse que não havia matado ninguém, que não havia sido ele. Apesar das testemunhas, das câmeras de segurança, o que a defesa então prepara? Porque esse pedido da reconstituição por foto, que será feita aqui na rua e também dentro da casa, são pelo menos 3 cômodos, há um croquis que será preparado com essas fotos para o julgamento que ainda será remarcado. O julgamento que foi cancelado no final do ano passado, há cerca de 6 meses. Ele destituiu o advogado durante o
no julgamento, a filha já havia falado, a ex-mulher já havia falado, e quando Paulo Cupertino ia falar no julgamento, ele então desistiu da defesa e tudo então foi desmarcado e será remarcado. Então há uma grande expectativa para o julgamento mais esperado do ano. O que vai acontecer aqui nas próximas horas? A movimentação é muito intensa aqui no local do crime, Gotino. Desculpa, eu juro que eu não entendi, nessa altura do campeonato, realizar um evento como esse para tirar o